Boa noite. Hoje eu vou estar apresentando a DO3 de estrutura de dados, a qual escolhi o tema de identificar as fraudes de transações bancárias através da estrutura de gráfico. Aqui na introdução, eu coloquei que a detecção de fraudes com os grafos ela vai funcionar criando uma rede onde os nós vão representar as contas, pessoas ou empresas, e as arestas vão mostrar as transações e as interações entre elas. Porque a ideia é analisar essas conexões para encontrar os padrões estranhos ou algo fora do comum que possa indicar algum tipo de fraude. Aqui eu coloquei mais ou menos um exemplo de fraude que a gente vai estar utilizando, né? Um deles vai ser as transações bancárias, que vai detectar as contas que realizam muitas transações pequenas para levar dinheiro, e também o horário dessas transações. Que no caso, se for no horário noturno, ele tem um maior indicativo que pode estar ocorrendo algum tipo de fraude naquela transação bancária, né? E fora isso, eu também coloquei aqui um breve resumo do que é o gráfico. O grafo ele é uma estrutura de dados composta por vértice e aresta, onde a vértice ela vai representar a entidade e a aresta vai representar as conexões entre essas entidades. E nesse trabalho, a vértice ela vai representar as contas bancárias e a aresta vai representar as transações. Na implementação do grafo no código, vai ter a classe grafo, que vai ser a estrutura que vai conter a vértice e a aresta, e terá os atributos com a lista de vértice e a lista de aresta, e dentro dessas listas vai ter alguns métodos principais. Um deles vai ser na lista de vértice, né? Vai ter adicionar vértice, que vai ser um tipo de dado que vai representar a conta no grafo, né? E a gente vai ter aqui adicionar aresta, que ela vai ter o peso, vai ter um dado de início, dado de fim, que no caso essa aresta vai criar a conexão entre as contas, são as vértices, com valor, e a gente vai ter o get vértice, ele vai retornar o vértice com base no nome da conta. Na implementação das arestas, vai ter a classe aresta, né? Vai representar a conexão entre os dois vértices, que serão as duas contas, com peso. E vai ter os atributos, que vai ser o peso, início e fim. E o método adicionar aresta. Ele vai adicionar uma aresta entre as duas contas com o valor das transações e atualizar a lista de transações de cada conta. Na implementação dos vértices, também vai ter uma classe vértice, que vai representar a conta bancária do grafo. E também vai ter os atributos da conta, que vai ser o nome, e a lista de arestas, que vai ser a entrada e a saída. E também dentro dessa implementação do vértice vai ter os métodos principais, que vai ser adicionar aresta à entrada e adicionar aresta à saída. Que é quando for a entrada, ele vai transferir para ela mesma, e quando for saída vai ser para outra conta. Aqui na estrutura de linguagem eu coloquei o início, que vai ser o cadastro de contas, onde o sistema ele vai criar a conta bancária no grafo, né, que será vértice, e o usuário, ao criar essa conta, o sistema vai adicionar essa conta ao grafo, qual não será possível realizar transferências para a mesma conta em quantidades maior. Aqui eu coloquei um trechinho da criação de conta, aqui, o usuário criando a conta A,
E aqui ele vai realizar a sua transferência para a mesma conta. Como eu tinha informado anteriormente, não vai ser possível enviar para a mesma conta. E ele realizando essa transferência, ele vendo que não vai conseguir enviar para a mesma conta, ele vai selecionar uma outra conta destino. E o sistema vai verificar se essa outra conta destino está bloqueada e se a transação é válida pelo horário e o valor. Como eu tinha mencionado antes, que o maior indicativo que pode ser uma fraude é quando está acontecendo transferências no horário noturno, e principalmente quando é uma quantidade maior do que o normal para a mesma conta. Aqui a transação ela vai ser registrada como uma resta entre as contas com o valor da transação. Aí aqui eu coloquei um pequeno trecho das contas destinos. O sistema vai mostrar, vai falar para ele que aquela conta não dá, mas você tem essas outras opções que pode transferir. Aí aqui um breve resuminho do usuário colocando aqui uma transferência para uma hora, que é um horário que não é tão suspeito, um horário tranquilo. E aqui o sistema, como a transação anterior foi num horário mais tranquilo, o sistema vai deixar transferir tranquilamente. Porém, aqui quando for uma fraude e ele identificar, ele vai impedir que as transações acima de R$ 500 da meia-noite até as 6 da manhã sejam transferidas, porque vai ser um alto índice de fraude. E também ele vai ter um bloqueio se a transferência ocorrer mais de 3 vezes para a mesma conta. E se caso também for feito uma transferência maior do que 15 mil, ou quantificado maior do que 15 mil, a conta também vai ser bloqueada. Aí aqui tem um exemplo, o usuário ele colocou um valor a mais de R$ 500 e não foi possível fazer a transferência. Aqui ele tentou colocar mais de 3 vezes. E também se o valor foi mais de 15 mil também deu problema. E aqui eu coloquei uma informaçãozinha, né, que o bloqueio da conta, o sistema ele vai alertar se a conta foi bloqueada por excesso de limite. Aqui a gente pode ver que ele tentou transferir várias vezes e o sistema ficou gritando, falando para ele que não foi possível. E